Bom, vamos lá. Página 72 da apostila diz assim, ó. Números pares e números ímpares. Dizemos que um número natural é par se ele é divisível por 2. Portanto, podemos dizer que todo número natural par é múltiplo de 2, ainda que 2 é um fator de todo número natural par. Os números naturais pares terminam em 0, 0, 2, 4, 6 e 8. E depois ele diz assim, ó, números ímpares. Dizemos que um número natural é ímpar se ele não é divisível por 2. Portanto, podemos dizer que todo número ímpar não é múltiplo de 2, ou ainda que nenhum ímpar é múltiplo de 2. Os números naturais ímpares terminam em 1, 3, 5, 7, 9. Bom, aí depois ele faz algumas considerações logo abaixo, né? Entre os números ímpares, 3 e 5, há o número 4, que é o número par. Entre os números ímpares, 7 e 9, há o número 8, que é número par. Logo abaixo ele também diz assim, entre os números pares, 4 e 6, há o número 5, que é o número ímpar. Entre os números 6 e 8, há o número 7, que também é o número ímpar. Podemos concluir o seguinte, entre dois números naturais ímpares consecutivos, sempre existe um número par, ou seja, faz sentido? Números consecutivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. O que ele diz é que entre dois números pares existe um número ímpar. Entre dois números ímpares tem que ser um número par. Isso, exatamente isso. Ó. Entre dois números pares existe um número ímpar. E entre dois números ímpares existe um número par. Professor, se Certo? for ver mesmo, é um número par que... É um número ímpar que fica dentro do número par, porque o número par é o que começa tudo, do zero. Zero, daí vai pro ímpar, depois vai pro par, então o ímpar que fica no meio. Isso mesmo, é verdade. Faz todo sentido o que você está falando. Aí ele diz assim também, ó, na página 73, agora. Considere a adição de dois números naturais pares. Ó, veja bem isso, hein? Considere a adição de dois números pares naturais ou dois números ímpares naturais qualquer. Aí ele diz assim, ó, 4 e 8 são números naturais pares. E 4 mais 8 é igual a 12, que é um número par. 6 e 4 são números naturais pares. E 6 mais 4 é igual a 10, que também é um número par. Agora olha isso aqui que interessante. 3 e 7 são números naturais ímpares. E 3 mais 7 é igual a 10, que é um número par. E aí depois aqui, se você continuar lendo, ele vai dizer o seguinte, que toda a soma de qualquer número ímpar, o resultado vai ser par. Tá? E todo que par vai ser ímpar? Não necessariamente. Aí Vai é que ser tá. pares. Vai ser par. Tá? E a diferença é que quando eu tenho uma soma de um número par e um número ímpar, aí o resultado é ímpar. Por isso você nunca pode brincar com o jogo de ímpar. Certo? Então fiquem atentos a esses tipos de considerações que eles fazem aí, tá bom? Avançando aí na página 74, olha só. Então, só recapitulando, quando eu tenho a soma de um número
de dois números ímpares, eu tenho um resultado par. Né? Ô, Pro, o que significa o tridente? Tridente. Aqui, ó. O tridente da... Da nossa tá. Deixa eu ver, onde que tá? Aqui, ó. Então, minha apostila escreveu aqui esses símbolos. Tá. Esses símbolos aqui são símbolos gregos. Que têm o significado de divisão, alguns de divisão e outros de multiplicação. Tá? Bom, continuando aí, ele diz o seguinte, ó. Números primos e números compostos, certo? Vocês já têm isso no caderno, lá nas primeiras aulas vocês têm. Com certeza vocês têm. Números primos e números compostos. Os números primos é 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Aí é que está o negócio. O que nós vamos dizer é o seguinte: um número para ser primo, ele tem que atender duas condições. Ele ser somado por ele mesmo e ser multiplicado por 1. Exatamente. Ele obrigatoriamente ele só pode ser divisível por Ele mesmo por 1. Que vai dar ele mesmo. ou por 1. Certo? Bom, então, a minha pergunta é o seguinte: número 1 é um número primo? É um número primo. O número 2 é um número primo? Sim. Porque eu sempre vou ter que lembrar do seguinte: ele tem que atender duas condições. A primeira condição é ser divisível por 1. A segunda condição é ser divisível por ele mesmo. E o resultado, no caso, quando nós estamos falando de um número natural, dar um número inteiro, certo? O resultado tem que ser um número inteiro, certo? Então vamos lá. O número 1 é divisível por 1, que vai dar 1, certo? O número 2, ele é divisível por 1 ou por 2, e o resultado tem que ser inteiro. O número 3, ele é divisível por 1 ou somente por 3. Não dá para dividir 3 por 2 e obter um resultado inteiro, correto? Porque se eu fizer uma regrinha simples aqui, ó, de uma reta, onde aqui, meu ponto 0, aqui 1 e 2, e se eu dividir 3, no caso, por 2, né, vai dar 1 vezes 2, 2, 3 menos 2 vai dar 1, coloco a vírgula, acrescento 0, e aí vai dar 5, certo? Tudo bem? Bom, 5 é 1,5. O 1,5 ele está onde, gente? No meio do 1 e do 2. Ele não é nenhum e ele também não é 2, certo? Eu tenho que lembrar que aqui é um número inteiro, aqui é um número inteiro, e o que eu tenho nessa distância entre um número inteiro e outro são os fracionados. Então, 1,5 ele está aqui, ó. Posso chamar de 1,5, mas também posso dizer 1,5, ou seja, já indica que é metade de alguma coisa, certo? Então, o número 3 é um número primo, certo? Se eu colocar dessa forma, então, eu tenho 1, 2, 3. Qual seria o próximo número primo? O 4 é um número primo? Não é. Por qual motivo? Porque ele é divisível por 1, ele atendeu uma condição, ele é. Porém, ele também é divisível por 2, além de ser divisível por 4. Então, por isso ele não é primo. Certo? Ele deixou de atender a outra condição. Qual que é a outra condição? A outra condição é que ele seja divisível por ele mesmo, somente por ele mesmo. E eu tenho que obter um resultado de número inteiro, certo? Então, o 5 é um número primo? Sim. Por quê? Eu só consigo fazer a divisão de 5 pelo número 1 ou por ele mesmo. Perdão, Pro. Pois não. Quem é o Pedro Henrique de Depois que o professor terminar, você me procura